A paz do Senhor, crianças, tudo bem com vocês? Hoje a gente voltou de novo para contar mais uma historinha para vocês. E eu estou aqui com a Esther, né, Esther? A Esther vai me ajudar e hoje a gente tem também uma pessoa muito especial que vai nos ajudar, tá bom? E eu vou chamar para vir comigo aqui o Gabriel. Olha, Oi. o Gabriel vai estar aqui comigo, também me ajudando, né? Então vamos lá, crianças, a gente vai contar uma historinha muito bonita para vocês. Quem foi que já leu a Bíblia hoje? Se você não leu, eu já falei, quando você for assistir a historinha, você pega a sua Bíblia e fica com ela aí, tá bom? Então abre lá no livro de Mateus, no capítulo 4, e a gente vai ler o versículo 19, que diz assim: E disse-lhe: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Quem foi que disse: Vinde após mim, eu farei pescadores de homens? Eu vou contar essa historinha para você e você vai descobrir quem foi que disse isso, tá bom? Então, crianças, a gente vai contar uma história muito bonita. A tia colocou esse formato aqui de praia, de mar, tem um barco aqui. Então, a gente vai começar a nossa história. E a nossa história de hoje, ela tem uns personagens muito bonitos e a gente vai mostrar para vocês não esquecerem. Então vamos começar com esse personagem aqui que a Esther vai ficar segurando. E ele, na nossa história, ele é Simão Pedro. E o Gabriel, ele vai segurar esse personagem aqui que se chama Tiago. Olha, se você já descobriu que historinha a gente vai contar. E o Gabriel também vai segurar esse personagem aqui, que também se chama de João. Segura, Gabriel. E na nossa história também tem uma pessoa muito importante, que é Jesus. Tá vendo? Então, na nossa história, a gente já descobriu que tem Pedro, Tiago, João e Jesus. Que história é essa que a tia vai contar para vocês? A gente vai contar sobre a pesca maravilhosa, um milagre que Jesus realizou. Então você vai ver como tudo isso aconteceu. A Bíblia nos conta que Pedro, Tiago e João, Gabriel e Esther, eles saíram para pescar e eles foram à noite. Sabe por que eles foram à noite? A tia colocou aqui, ó, aqui atrás, noite, né, para vocês entenderem. E eles foram pescar à noite, porque à noite os peixes ficavam mais tranquilos, porque não tinha barulho, não tinha ninguém por ali. Então eles achavam muito bom pescar à noite, porque era mais tranquilo, a maré estava tranquila também. E eles saíram para pescar. Olha, criança, a Bíblia conta que eles ficaram no mar um tempão, olha, um tempão. Eles chegaram cedo e ficaram ali um tempão jogando a rede, sabe? Olha, criança, eles pegaram a rede deles, olha só, e eles jogavam no mar. E a Bíblia conta que quando eles puxavam a rede estava vazia, sem peixe, Gabriel. Não tinha peixe. Parecia que os peixes tinham tudo fugido. E Simão, ele era um pouco abusado, ele já estava ficando nervoso, porque ele tinha muita coisa para fazer durante o dia. Porque durante o dia eles precisavam pescar aqueles peixes à noite para durante o dia eles venderem, para poder eles terem dinheiro para levar o quê, Gabriel? Alimento para dentro de casa, né? Porque ele tinha um filho, tinha a mulher, tinha a sogra. A Bíblia mesmo conta que Jesus curou a sogra de Pedro. Então eu creio que a sogra de Pedro morava com ele, né, Gabriel? Aí o que é que acontece? Ele passou a noite todinha tentando pescar e a Bíblia diz que eles jogavam a rede e quando puxavam a rede estava vazia, crianças, não tinha nada na rede. E eles passaram a noite todinha naquela batalha. Jogava para um lado, jogava para o outro, puxava, não tinha nada e eles ficaram nervosos, ficaram cansados. Mas sabe o que aconteceu, crianças? Aí, sabe o que aconteceu? Naquela batalha todinha ali que eles estavam tentando pescar, jogando a rede, vai Esther, pegar aqui, e jogavam a rede no mar. E quando puxavam a rede vinha vazia, e de novo, e puxava, não vinha nada, e eles ficaram nervosos, e aquela noite todinha tão cansado, procurando aqueles peixes que tinham se escondido. Parece que os peixes se esconderam deles e eles não conseguiram achar nada, Esther, nada. Aí então
a Bíblia conta que o dia já estava amanhecendo e eles não tinham pescado nada. Então, crianças, o dia amanheceu e Pedro, Tiago e João, que estavam naquela pesca a noite todinha, lá no mar da Galileia, eles voltaram à beira do mar. E quando eles estavam chegando à beira do mar, crianças, Jesus estava pregando para uma grande multidão. Só que eles estavam tão cansados, porque tinham passado a noite todinha pregando, que eles nem viram que Jesus estava ali, pregando para aquela multidão. Então, às vezes, a gente passa desapercebido quando Jesus está falando com a gente, porque a gente está pensando em outras coisas. Então, bom, crianças, quando a gente está lá na igreja, a gente fica prestando atenção o que a tia está falando, porque às vezes Jesus está falando com a gente e a gente não está prestando atenção. Quando o barco estava voltando da pesca, que chegou lá no lago de Genezaré, e esse lago ficava lá na Galileia, Jesus estava ali, ó, na beira da praia, pregando para uma grande multidão. Só que Jesus já tinha observado que Pedro, Tiago e João estavam chegando. E sabe o que eu vejo com isso, crianças? Que Jesus acordava muito cedo. E ele começava a pregar a palavra de Deus muito cedo também. Ele não ficava esperando que desse 10 horas, 8 horas, não. Jesus já se acordava e já sabia o que ele ia fazer. E ele ia ali andando e quando ele encontrava as pessoas, ele pregava a palavra. E é isso que eu, Esther, preciso fazer. Você, Gabriel, também precisa fazer. Quando chegar na escola, que encontrar os colegas, falar do amor de Deus, falar que Jesus está voltando, que a gente precisa estar preparado para quando o Senhor vir nos encontrar, a gente está pronto para ir para o céu. Quem é que quer ir para o céu? Eu quero. Todo mundo quer ir para o céu. Eu também quero ir para o céu, entendeu? E a gente tem que estar preparado, a gente tem que estar orando, lendo a Bíblia, se consagrando, louvando ao Senhor, fazendo a sua vontade para que quando o Senhor nos chame, a gente esteja preparado. Amém, crianças? Então, aqueles discípulos, eles não estavam lá preparados para ver Jesus, porque eles ainda não tinham se encontrado com Jesus. Então, eles não conheciam Jesus, mas Pedro, Tiago e João, eles começaram a conhecer Jesus depois desse dia aqui que eles conheceram o Mestre. Viram os milagres que Jesus ia fazer na vida deles e fez. Então, quando eles estavam ali chegando, Jesus, ele viu eles, olha só, crianças, jogando a rede no mar e lavando as redes, porque elas estavam sujas, daquelas sujeirinhas que quando a gente joga na água, sobe junto, né? Então eles estavam ali jogando e Jesus viu que eles estavam com o rosto abatido, estava triste. Então isso quer dizer que o Senhor, ele nos conhece, ele sabe quando você está triste, quando você está abatido, mas o Senhor é a alegria das nossas vidas. Então o Senhor viu que aqueles homens ali, eles estavam tristes e eles não perceberam que Jesus já tinha visto eles. Então, crianças, quando eles estavam ali lavando as redes, que o barco começou a chegar mais perto dali, aí Jesus chegou e falou para Simão, Pedro, aí disse assim: Simão, deixa eu subir aí no teu barco. Aí ele pegou, olhou assim para Jesus, que ele já tinha ouvido falar muito de Jesus, e aí ele deixou Jesus subir no barco dele. E Jesus se afastou daquela multidão, subiu ali no barco e começou a falar do amor de Deus para aquelas pessoas. E Jesus começou a falar do plano da salvação, do que Deus queria para elas, as mansões celestiais que Deus estava preparando lá no céu, o que ele veio fazer, que veio combater as mentiras e falar a verdade, porque tinha muitas pessoas que mentiam muito. E Jesus, depois que ele falou do amor de Deus para aquelas pessoas todinha, então ele começou a se afastar naquele barco junto com os discípulos, se afastar. Pediu para que eles colocassem o barco bem longe ali, sabe, fosse para uma parte bem funda. E eles foram. Quando eles chegaram ali, aí Jesus disse assim para Pedro, Pedro, joga a rede, Pedro, ali. Aí ele disse: mas Senhor, a gente já fez isso a noite toda e não pescamos nada. Mas sabe o que ele disse? Ele disse: mas como é o Senhor que está falando, então eu vou jogar as redes.
Então, quando Jesus fala com a gente, o que a gente tem que fazer? A gente tem que obedecer. Então, ele disse, sobre a tua palavra eu lançarei as redes. Então, o Senhor Jesus sabia que naquele dia era a pesca maior que Simão já tinha feito na vida dele. Mas só que o Senhor não revelou para ele. O Senhor queria ver o tamanho da fé dele. Às vezes a gente está triste, está abatido. E Jesus fala com a gente e às vezes a gente não quer nem fazer aquilo que Deus manda. Mas o Senhor, ele não revela. Ele quer que a gente tome uma atitude. Então Pedro, ele tomou a atitude. Ele fez aquilo que o Senhor mandou ele fazer. E aí, crianças, aquela rede que eles puxaram a noite toda, que não conseguiram pescar nada. Quando eles jogaram a rede, pega aí, Gabriel, jogaram a rede no mar, como o Senhor tinha mandado. Quando eles puxaram a rede, que maravilha! Estava cheio de peixinhos. Tinha tanto peixe naquela rede, tanto peixe, Gabriel, tanto peixe. E a Bíblia conta que eles precisaram de ajuda. Olha que coisa linda. E tinha uns amigos ali com os barcos e eles pediram para aqueles amigos ir ao encontro deles. Venham aqui, venham nos ajudar, porque aquelas cordas que eles estavam puxando para poder chegar até o barco, aquela rede cheia de peixinho, já estavam se quebrando. E a Bíblia conta, crianças, que foram tanto peixinho, que encheu aquele barco de Pedro, onde estava Tiago e João, e aqueles outros amigos que foram ajudar, ficaram com tanto peixe dentro do seu barquinho, que eles puderam pagar todo mundo que eles estavam devendo, crianças. E olha que lindo, eles pegaram aquelas redes, levaram lá para a praia, aonde eles estavam ali, e começaram a pegar aqueles peixes todos e colocarem nos seus barcos, e depois eles chamaram seus amigos e começaram a vender aqueles peixes. Olha que coisa linda. Então eles puxaram aquelas redes até chegar lá na beira da praia. Olha só que coisa linda. E eles começaram a tirar aqueles peixinhos dali. E ali foi um milagre muito grande que aconteceu. Eles pegaram aqueles peixes, sabe, Gabriel? Sabe, Esther, eles estavam precisando de dinheiro para pagar os seus impostos, para pagar as suas coisas. E eles conseguiram pagar tudo que eles estavam devendo. Conseguiram pagar, com certeza, aquele barquinho que era emprestado. Conseguiram pagar as suas dívidas. E sabe o que foi que aconteceu? Sabe por que foi que lá em Mateus, quando eu li... Olha só, eu li lá em Mateus, no capítulo 4, e o versículo 19 que disse: E disse-lhe, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Foi Jesus que falou isso, Gabriel. Jesus falou para eles, olha, vem comigo, que eu vou fazer vocês de pescadores de homens. Como assim? E os homens iam cair dentro do mar, ia jogar a rede, ia puxar, ia vir um monte de homem, era? Não, criança, sabe o que era que Jesus estava dizendo? Que iam fazer eles serem pescadores de homens, porque eles iam pregar a palavra de Deus e eles iam trazer almas para o reino de Deus, entendeu? Eles iam trazer almas, Gabriel, para o reino de Deus. Por isso que o Senhor está fazendo que eles iam ser pescadores de homens. Quando a gente prega a palavra, a gente está pescando as pessoas para Cristo. Olha que coisa linda, Gabriel. Jesus é lindo, né? Sim. Então, aqueles homens, a Bíblia diz, que eles seguiram a Jesus, que eles foram até o mestre e eles começaram a aprender de Jesus tudo que Jesus estava ensinando, e o evangelho foi pronunciado para toda a Galileia. E todas aquelas pessoas começaram a ver que aqueles homens que seguiam Jesus era diferente. Eles pareciam com Cristo. Então, crianças, isso quer dizer o quê? Que eu e você, Esther, você, Gabriel, a gente precisa parecer com Cristo. A gente não tem que ser igual a todo mundo lá fora. A gente não tem que usar o que as pessoas usam. A gente não tem que falar como as pessoas falam. A gente precisa ser diferente. A gente precisa fazer a diferença, entendeu, Gabriel? Porque aí as pessoas veem que você é uma criança que serve ao Papai do Céu. Diz, nossa, você é diferente, você tem alguma coisa diferente. Aí você vai dizer, é porque eu tenho o brilho do Espírito Santo, porque eu sirvo ao Senhor, o dono do céu, da terra, de tudo, por isso que eu sou diferente.
porque isso é glorioso para a nossa vida. Então, eu quero dizer para você, criança, que você é um pescador de alma e você é diferente, tá bom? Essa foi a historinha que a tia trouxe para vocês. Espero que você tenha gostado. E você pode ver essa historinha todinha completa, sabe? Lá no livro de Lucas, no capítulo 5, do versículo 1 até o 9, conta toda a história. Se você quiser, você lê a historinha e depois você vai assistir esse vídeo, aí você comenta por aqui, tá bom? O que você aprendeu, tá certo? Um beijo, a Esté está com a oportunidade para louvar o Senhor e eu volto daqui a pouquinho, tá bom? Pedro, Tiago, João no barquinho. Pedro, Tiago, João no barquinho. Pedro, Tiago, João no barquinho. No mar da Galileia. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe. No mar da Galileia. Jesus mandou jogar no outro lado. Jesus mandou jogar do outro lado. Jesus mandou jogar do outro lado do mar da Galileia. Puxaram a rede cheia de peixinhos. Puxaram a rede cheia de peixinhos. Puxaram a rede cheia de peixinhos no mar da Galileia. Pedro, Tiago, João no barquinho. Pedro, Tiago, João no barquinho. Pedro, Tiago, João no barquinho. No mar da Galileia. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe. No mar da Galileia. Jesus mandou jogar do outro lado. Jesus mandou jogar do outro lado. Jesus mandou jogar do outro lado do mar da Galileia. Puxaram a rede cheia de peixinhos. Puxaram a rede cheia de peixinhos. Puxaram a rede cheia de peixinhos no mar da Galileia. No mar da Galileia. No mar da Galileia. Olha que lindo, tá vendo? Jesus mandou fazer o quê? Jogar do outro lado. E eles fizeram o quê? Obedeceram a palavra do Papai do Céu. E quando eles jogaram, veio o quê? Cheio de peixinhos. Então o que a gente tem que fazer é o quê? Falar de Jesus para os amiguinhos, porque a gente vai ganhar essas almas e vamos ser pescadores de homens. Ganhar os amiguinhos para Jesus, amém? Então, crianças, essa foi a história. Espero que você tenha aprendido muito e que você faça a diferença, tá bom? Então, um beijo, fica com Deus, a paz do Senhor para todo mundo. Beijo! Tchau!